Olá, alunos, tudo bem? Como passaram esse final de semana? Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. No vídeo anterior falamos sobre concordância nominal e agora vamos para a outra concordância, ok? Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. No vídeo anterior, falamos sobre concordância nominal, que é a concordância em gênero e número que ocorre entre os substantivos e as palavras que o acompanham. E o que é concordância verbal? A concordância ela é verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito em número e pessoa. Vejamos o exemplo a seguir. Nós fomos estudar na casa de Sabrina. Quem é o sujeito? Nós. O verbo? Fomos. Veja que o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito. Quando colocamos nós foi estudar na casa de Sabrina, que não é correto, vejamos que o verbo ele não está flexionado ao sujeito. Então, para haver uma concordância, é necessário que o verbo ele se flexione ao sujeito, ok? Vamos ver outro exemplo. A criança gosta de jogar videogame. Quem é o sujeito? A criança. Quem é o verbo? Gosta. Observe novamente que o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito. Nós vimos o incêndio. Não poderíamos colocar nós viu o incêndio, porque o verbo não estaria se flexionando ao sujeito. Então, colocamos nós vimos o incêndio. Vamos falar agora também sobre um pouquinho sobre sujeito composto. O que é sujeito composto? É quando ele possui de dois a mais núcleos. Vamos para o exemplo. Paulo e Ruth estão viajando. Quem é o primeiro núcleo? Paulo. O segundo, Ruth. Então, Paulo e Ruth são os núcleos. Estão, o verbo, ele está se flexionando ao sujeito Paulo e Ruth. Observe que ele foi para o plural. Por quê? Porque, como se trata de dois núcleos, então é necessário que ele vá para o plural para concordar com o sujeito, ok? Ela e ele estão viajando. Também está correto, porque está se tratando de duas pessoas, então são dois núcleos. Estão viajando, ok? Também temos casos especiais, como vamos primeiro observar o primeiro caso. Exemplo: parte de, uma porção de, metade de, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural. O verbo pode ficar tanto no singular quanto também no plural. Vamos ver um exemplo. A maioria das pessoas sabe disso. Veja que maioria está no singular e concordo com sabe, que também está no singular. Mas também poderíamos colocar a maioria das pessoas sabem disso, onde o substantivo pessoas estaria também concordando com o verbo sabem. A maioria das pessoas sabem disso. Podemos perceber que o verbo sabem concorda com o substantivo pessoas, ok? Vamos para o segundo caso. Cerca de, menos de, perto de, mais de, seguido do numeral e substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Exemplo A. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. B. Mais de um aluno terminou a prova. Na frase A, temos o numeral 1.000 e a seguir temos o substantivo pessoas. Neste caso, o verbo concorda com o substantivo pessoas. Pessoas é o substantivo e está no plural, e participar o verbo que deverá também concordar no plural. Vamos para a frase B. Mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral um, seguido do substantivo aluno, que concorda com o verbo terminou. O substantivo aluno está no singular e o verbo terminou também está no singular e deverá concordar com o sujeito. No terceiro caso, porcentagem seguido de substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Exemplo: 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, que está no singular, e o verbo deve, que também está no singular. Agora vamos para o quarto.
os verbos impessoais, que são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo: haver, no sentido de existir, há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. E não fazem 10 anos que não a vejo. É faz na terceira pessoa do singular. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijo no coração e até a próxima.